Olá, amigos ouvintes da Rádio Jovem Pan, bom dia a todos. Estou recebendo no estúdio o vereador do MDB aqui do município de Osório, Lucas Azevedo, que veio hoje para falar para a gente a respeito do seu projeto, que está sendo bastante discutido nas mídias sociais, que é o kit de remédios. Bom, esse é um assunto que a gente vai falar já já. Antes, deixa eu aqui agradecer a presença do vereador no estúdio conosco na Jovem Pan. Vereador Lucas, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso estúdio. Muito bom dia. Bom dia a todos. Lucas, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com a comunidade, enfim. Na verdade, esclarecendo um pouco do nosso intuito com esse pedido aqui, daquilo que nós queremos, daquilo que nós imaginamos como o melhor para a cidade de Osório, para as pessoas, porque no meio político a gente sabe, Lucas, que existe muita distorção, muita maldade, as pessoas, na verdade, politizam um assunto que é de extrema importância, acaba se tornando um debate político que não é saudável. Então a gente vem aqui, agradeço o espaço para esclarecer e dar total transparência no nosso pedido e aquilo que está no nosso coração de proporcionar para a nossa cidade. Justamente por esse motivo que você relacionou aqui agora, vereador, que a gente vai conversar, explicando o projeto e ao mesmo tempo, até para tirar esse contexto político que tomou esse seu projeto nas mídias sociais, que eu já observei que há algumas distorções. Primeiro, pelo que observei, vereador, não é um projeto exclusivo de Osório. Outros municípios e estados já adotaram projetos semelhantes, né? Na verdade, Lucas, só para iniciar aqui, o que é o meu pedido, tá? O meu projeto aqui? É para que a prefeitura, o executivo em si, com os seus profissionais, estude a possibilidade de confecção e distribuição de um kit de remédios, tá? Mas o que nós pedimos isso? Para aqueles pacientes que passarem pela triagem sob prescrição médica, Lucas. Tá? Então a gente distribuir na casa das pessoas. Exatamente, não é aqui que nem eu ouvi muito, o vereador agora quer prescrever remédio. Não, nada disso, a gente foi bem responsável, eu fiquei semanas pensando em relação a esse assunto, Lucas, e aí pesquisei muito, me aprofundei de algumas situações, vi que cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro estão adotando grupos, comitês de médicos bem conceituados no Brasil e fora do Brasil, estão adotando essa medida, que é um tratamento precoce. O que é, Lucas, na verdade? É você atacar, combater o Covid-19 lá no seu início, lá nos primeiros sintomas, tá? Porque o que a gente estava vendo muito? Pessoas que estavam tendo sintomas na fase inicial e estavam sendo orientadas a ficar em isolamento domiciliar por 7 dias. E após os 7 dias, se manter os sintomas, aí sim procurar uma nova unidade. E aí dependia muito do médico, tá? Tinha médico que receitava já uma medicação logo no início, mas eu creio que isso pode ser um plano de governo, sabe? Partindo do prefeito municipal, Secretaria da Saúde, criando esse kit de remédios, dessa medicação. E para você ver bem, eu não cito remédio aqui no meu pedido. Sim. Por quê? Eu não sou médico. Sim, claro. Eu não tenho autonomia, autoridade para falar sobre um determinado remédio. Mas o que é o meu intuito aqui? Provocar o município nesse sentido, dizendo, olha, existem cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro que estão adotando isso, existem estudos observacionais de médicos que estão atestando, que estão usando isso e que está dando uma melhoria, né? E eu acho que o município ele precisa voltar os seus olhos para esse sentido aqui, porque na verdade, Lucas, eu sinceramente, tem vezes que eu me pego pensando assim, e até com meus olhos cheios de lágrimas, porque a gente está vendo as coisas se agravarem, tá? Aí eu não posso ficar esperando por uma vacina, tá? E eu torço pela vacina, eu quero a vacina, eu sou a favor da ciência, não estou desmerecendo a ciência, mas quando que ela vai chegar, Lucas? Sim, ninguém se sabe, vai né? chegar, Se Lucas, vai chegar. entendeu? Porque a ciência ela não tem cura para todas as doenças. Tá? Se fala em leito de UTI. Bom, leito de UTI é bom, é necessário, eu luto, eu brigo, eu quero. Só que a gente viu casos que se agravaram e que o leito não salvou a pessoa. Sabe? Então, eu vejo que nesse momento, onde as coisas não estão bem, tá? Nós temos que lutar com as armas que nós temos. Né? Nós temos que usar as ferramentas que nós temos, porque se trata de vida, Lucas. Sim. Sabe? Nós temos que usar todas as ferramentas. E eu faço o seguinte pensamento para mim, quando eu decidi entrar com esse projeto, tá? O meu pensamento foi o seguinte: se a minha mãe pega hoje Covid-19, o meu coração estaria inclinado para isso, médico. Faça de tudo.
use qualquer forma, usa remédio que não tem comprovação eficaz, tenta salvar minha mãe, tenta tratar ela, recuperar ela disso. Não deixa os sintomas se agravarem. Porque, Lucas, existem estudos científicos que dizem o seguinte: depois que os sintomas chegam na terceira fase, é onde se agrava e se agrava muito. Entendeu? Então é combater lá no início. Sim. E tem um outro detalhe também, né, vereador Lucas, que é o seguinte: nós estamos num período, na estação, as condições climáticas, elas proporcionam um aumento do número de sintomas gripais. O seu projeto, o kit remédios, vamos lá, se ele não combater o Covid-19, que até porque não tem, como você disse, não tem vacina, olha, se a gente já tem uma redução desses sintomas gripais, a gripe comum, a gente vai diminuir a procura em postos de saúde, nos hospitais, e de alguma forma até passar uma segurança maior por parte das pessoas. Exato, não. E hoje qualquer pessoa que espirra, sente uma dor de cabeça, corre para uma unidade de saúde. Exatamente. E nem todas as pessoas, Lucas, que estão com alguns sintomas, está positivo do Covid-19. Até porque isso é propício desse período. Nosso clima, mas exatamente, tu já combate os sintomas gripais no início também. Exato. Sabe? E se caso for, tu já está combatendo desde o início, sabe? Então, assim, o nosso pedido é esse intuito de provocar o município nesse sentido, sob prescrição médica. Eu falo aqui sobre uma avaliação de especialistas do município, sabe? Eu não estou fazendo aqui algo leviano com irresponsabilidade. Não, eu quero que seja feito da forma correta. Agora, Lucas, eu vejo nas redes sociais, e me deixa muito triste isso, uma gama de pessoas politizando isso, me batendo, criticando, indo para o Facebook, para as redes sociais, falando mal de mim, que onde já se viu o vereador querer prescrever médico. E a gente sabe que essas críticas são políticas, que querem denegrir a imagem do Lucas, querem, sabe, acabar com a história do Lucas, e de fato isso não mexe comigo, tá? Eu tô bem tranquilo. Se vocês olharem nas minhas redes sociais ali, eu tô tendo uma aceitação muito boa em relação a isso, sabe? As minhas postagens estão atingindo aí 8, 10 mil pessoas que têm compartilhado, têm nos dado apoio, e eu acho que a população anseia por isso, Lucas. Se nós temos essas ferramentas, que vamos usar. Se trata de vidas, não é de objetos, gente. Não posso ficar esperando a vacina. Eu não posso ficar esperando o leito. Eu quero a vacina, quero o leito, quero. Mas se nós temos outras ferramentas, que vamos usar todas elas. Sim. Agora, sabe? O projeto ele já foi para aprovação, vereador? Já foi votado? Eu queria falar um pouco disso. Ontem eu fiz uma visita para o prefeito em exercício, Eduardo Renda, falando desse meu pedido, argumentando para ele, mostrando. Eu trouxe para ti também aqui, Lucas, depois eu vou deixar para ti, e inúmeras cidades do Brasil inteiro que estão adotando, relatos de comitês de médicos. E aí eu estive visitando o prefeito Eduardo Renda e conversei com ele. Ele foi muito... ele teve um olhar bastante sensível ao pedido. Ele disse assim: olha, Lucas, eu concordo, eu acho que aquilo que não faz mal faz bem. Né? E ele disse assim: a hora que chegar o teu pedido hoje, a hora que chegar o teu pedido aqui no gabinete de forma formal, eu vou dar os devidos encaminhamentos aos especialistas, vou fazer algumas contratações, enfim. E aí eu argumentei ele, mas e receita para compra desses medicamentos, se for da vontade do município fazer isso? Ele disse: receita para compra de medicamentos nós temos. Me afirmou. Então fomos ontem à noite para sessão e foi aprovado, tá, por todos os vereadores, não teve contestação nenhuma de nenhum vereador, né? E aí deve estar chegando ou já chegou na mesa do prefeito, e nós esperamos aí que o prefeito dê os devidos encaminhamentos e que isso se torne realidade, porque existe um senso de urgência nisso, Lucas. As pessoas estão morrendo. Pensei nisso. As pessoas estão morrendo, as pessoas próximas da gente, que a gente conhece, estão morrendo, sabe? E o município precisa se mover dessa forma urgentemente. É porque o processo burocrático de uma aprovação de um projeto, ele costuma ser muito moroso, né, vereador? Então, nesse caso aqui, diante da situação que nós estamos em meio à estação, o período mais frio da estação, é o que nós estamos vivendo agora. Então, tem, de certa forma, uma urgência de colocar ele... Com certeza. Lucas, eu quero entrar um pouquinho, eu não quero entrar muito no mérito na questão, mas hoje se fala muito na ivermectina. Tá? Médicos estão já... tem municípios que estão fornecendo isso como uma forma de prevenção para toda a população. Aliás, nas farmácias você já não encontra, né? Exatamente. Médicos daqui do município, tá? Eu já peguei casos de pessoas que foram se consultar com o médico, estavam com sintomas e eles deram ivermectina, tá?
E essas pessoas não acharam no mercado hoje em Osório. Não tem. Tá? Não tem. A pessoa ontem me mandou uma mensagem, eu li ela ontem na sessão. Lucas, não tem esse remédio em Osório. E ela é uma pessoa que tem condições de comprar. Aí eu te pergunto, Lucas, e aquelas pessoas que não têm condições de comprar? É porque não é muito barato, né? Exatamente, porque conforme a busca do mercado, o preço vai lá em cima e isso a gente sabe. Sim. E aquela pessoa que não tem condições, fica sem o remédio. O sintoma está se agravando e ela fica sem o remédio que o médico prescreveu. Sim. Entendeu? Então, Exatamente. é nesse sentido também de aportar para essas pessoas que não têm condições o remédio que foi receitado pelo médico. Até eu vou abrir um parênteses rapidinho sobre a ivermectina, porque provavelmente, vereador, um ou outro agora que está nos ouvindo, daqui a pouco vai encaminhar uma mensagem ou vai fazer um comentário. Poxa, mas isso é remédio de vermes, não há comprovação científica nenhuma. Mas aí é o mesmo caso que você citou antes. Se não faz mal, faz bem. Se por acaso ele não for suficiente para você ter um retrocesso ou daqui a pouco uma melhora em relação a uma síndrome gripal ou algo relacionado ao Covid-19, ele já é um remédio para verme. Então, ou seja, mal, vocês podem ter certeza que ele não vai fazer. Exatamente, Lucas. Essa foi uma frase do Eduardo Renda, tá? Também? Lucas, aquilo que não faz mal, faz bem. Uhum. Sabe, Lucas? E eu coloquei aqui, né, até na minha justificativa aqui no meu pedido o seguinte, para as pessoas entenderem mesmo, quem prescreve é o médico, Sim. Quem aceita o tratamento, Lucas, é o paciente, mas cabe agora ao município fornecer a medicação. Sim. Sabe? Então, assim, aqueles que são contra não precisam aceitar, né, o tratamento. Eu estou até sendo um pouco radical aqui, mas de fato é uma grande verdade. Sim. Olha, se o médico prescreveu e tu não aceita, tu não quer, né, é um livre-arbítrio seu. Agora, é sobre prescrição médica, é sobre aceitação do paciente e agora cabe ao município a fornecer esse kit. E como você bem disse também, né, vereador? Quem tiver uma situação dessa na família ou tiver uma doença como essa, eu tenho certeza que aí essa história de comprovação científica e tudo mais vai pro beleléu. É nesse momento tu pensa o seguinte, né? Olha, isso é o mais perto que hoje estão prescrevendo os médicos, então me dá isso aí que é esse aí que eu vou tomar. Entre isso e ficar aguardando retroceder e eu melhorar por conta, já que não tem vacina, me dá o remédio que pelo menos até aqui... Porque você entra num desespero, não tem jeito, não tem. A pessoa fica preocupada, a gente está falando de um vírus, uma doença letal. Qualquer medicação nesse momento, ela vai ser bem-vinda. Exatamente. E tu sabe, Lucas, teve uma pessoa que me contestou, Lucas, mas você não acha que seria melhor investir o dinheiro público em algo que seja eficaz para o tratamento e tal, mas não tem hoje nada, entendeu? Nem um leito de uma UTI não é hoje. O mundo faz essa pergunta. Entendeu? Então não é. Lucas, eu quero pontuar isso de novo. Eu não estou desmerecendo a ciência. Eu não sou contra a ciência, sabe? A ciência, ela avançou muito. Claro. A medicina avançou muito, trouxe cura para doenças que não tinham cura. Agora, de fato, existem doenças que não tem cura ainda, não tem descoberta, sabe? E até que ponto nós vamos ficar esperando isso e sujeito a um familiar nosso pegar isso e ficar vulnerável mediante esse vírus. Então, assim, é algo que mexe muito com o meu coração, Lucas, sinceramente, cara. Eu fico pensando, assim, nos familiares, eu fico pensando nas pessoas, porque existem pessoas que elas não podem ficar em casa. Sim. Elas têm que ir trabalhar, tem que colocar o pão de cada dia na mesa, tem que trazer sustento para sua casa, as contas estão batendo na porta, as pessoas estão vulneráveis a isso, todos nós estamos. Agora, eu fico pensando nessas pessoas que perderam algum familiar por isso, e aí fica o ponto de interrogação, Lucas. E se? E se tivesse o tratamento precoce? Sim. E se tivesse o kit de medicação? Lucas, então tu tá querendo dar certeza que ela não iria vir a falecer? Não, mas e se? É a pergunta que fica. É verdade. Sabe? Então, assim, eu, sinceramente, é algo que mexe muito, eu fico triste, por vezes eu pego me pensando nisso aí, com os meus olhos cheios de lágrimas, porque, assim, nós temos que lutar de alguma forma. Mas que bom, pelo menos, que foi aprovado, então, o projeto do kit de remédios do vereador. Só lamento, o vereador até gostaria agora de aproveitar, inclusive, que mais uma vez, pela segunda semana consecutiva, a decisão de fazer, através de videoconferência, uma sessão da Câmara. Dentro daqueles prazos legais que a Justiça Eleitoral permite, poderia haver ao menos a transmissão de forma geral. Já o presidente ou a mesa diretora tem dado uma justificativa do porquê essa decisão? Lucas, eu sou um que cobra muito,
a transmissão online. Eu vejo que é uma oportunidade da população estar por dentro. Então, e cada vez mais a população vinha acompanhando. Nossa, vinha uma audiência muito boa, sabe? E eu lamento essa decisão, tá? A decisão, nós estávamos fazendo as sessões presenciais. Sim. A mesa diretora entrou com um projeto voltando para home office, que eu sou contra, eu fui contra, eu falei isso em tribuna, tá? E eu lamento mais ainda a gente não estar transmitindo, Sim. tá? Eu e o Roger, o vereador Roger Capucci, entramos com pedido, solicitando a volta da transmissão, até porque o prazo se estendeu, então é legal hoje. A justificativa antes seria em razão do prazo. Mas hoje não é mais, hoje não cabe mais. Porque a eleição alterou, ela foi lá para o dia 15 de novembro, então está dentro daquele prazo permitido. Sim. Aí nós entramos com pedido, e aí eu quero fazer justiça, tá? Existem alguns servidores, tá, da Câmara que já estão se aprofundando de alguns aplicativos. Eu entrei em contato com o vereador Cleomar de Xangri-Lá, ele me passou o número do servidor que eles estão fazendo lá, e já existem 2 servidores ali que estão se aprofundando disso. Eu acredito que semana que vem já tenha transmissão online. Mesmo em home office pode ser transmitido? Mesmo em home office seria um avanço. Eu tenho feito nas minhas, tá? Sim, eu venho acompanhando, inclusive. Eu faço, eu acredito que é importante, a população precisa ficar sabendo o que acontece. Eu tenho feito no meu perfil pessoal, mas eu cobro isso para que seja feita a transmissão online. Até porque no momento que você dá uma parte para um vereador, fica aquele silêncio, né? Porque ele não vai ter como escutar o que está sendo debatido. Mas tomara, vamos torcer então que a próxima segunda sessão, ao menos, independente de ser home office, que ela seja transmitida, porque a população está num período que quer informações. Estava aqui um momento bom até de uma explicação para o kit remédio. Que bom que o senhor veio aqui e nos deu essa explicação. Vereador Lucas Azevedo, obrigado pela presença, tenha um ótimo dia e obrigado por todas as informações, parabéns pelo projeto. Eu sou um dos que achei sensacional. Lucas, muito obrigado, eu só tenho que te agradecer aqui e já parabenizar o seu trabalho aqui, que tem dado divulgação a esses assuntos relevantes. Eu acho que não tem outro assunto mais pertinente e relevante do que esse, né, Lucas? E obrigado pelo espaço mais uma vez, parabéns a todos aqui da rádio, e a gente está sempre à disposição. Um abraço a toda a comunidade de Osório, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, e nós vamos vencer mais essa juntos. Muito obrigado. Conversei com o vereador Lucas Azevedo, do MDB de Osório, aqui na programação da Rádio Jovem Pan.